Covid são confirmados em Patos de Minas. Casos ativos reduzem, mas internações por causa da doença continuam sendo registradas. No NTV News desta segunda-feira você vai ver também. Casal é preso após furto de celulares em igreja e terminal rodoviário. Vândalos invadem cemitério e provocam danos em túmulos. Casal é conduzido para a delegacia após desentendimento violento. Motociclista morre em acidente com incêndio de veículos na MGC 354. No Dia do Escritor, o talento patense na publicação de obras literárias. Ciclistas se preparam para fazer trajeto de fé até Romaria. Temperaturas devem começar a subir, mas não há previsão de chuvas para agosto. Desesperada, mãe pede ajuda para alimentar os 4 filhos. Ainda sem sinalização, nova rotatória confunde motoristas em Patos de Minas. Militares do Corpo de Bombeiros e Força Nacional deflagram operação para combater incêndios. Destaques do NTV News, que começa a partir de agora. Na madrugada deste domingo, um casal foi preso pela Polícia Militar de Lagoa Formosa após furtos de celulares ocorridos em uma igreja e também no terminal rodoviário. Pois é, a polícia conseguiu prender essas duas pessoas suspeitas de praticar esses diversos furtos de celular na cidade de Lagoa Formosa, mas apenas um aparelho até agora foi recuperado. De acordo com as informações, no último sábado, fiéis que estavam na igreja Nossa Senhora da Piedade colocaram o aparelho celular na sacristia, um momento sagrado ali, estavam rezando. Quando notaram, o celular havia desaparecido. Pouco tempo depois, a polícia também recebeu um novo chamado de um homem no terminal rodoviário da cidade, que havia colocado o celular para carregar e logo depois havia desaparecido também. Através de imagens de câmera de segurança, eles conseguiram identificar o suspeito. Foram atrás dele e ele confessou ter cometido todos os furtos e contou que vendeu celulares a troco de pedras de crack lá no bairro Babilônia, na mesma cidade. A polícia foi até essa residência, encontrou um homem que devolveu o aparelho celular. Depois a polícia chamou por várias vezes, pensando que ele não ia abrir o portão, ele entregou o aparelho celular para a polícia. Mas contou que não foi ele que comprou o aparelho, que foi a mulher que teria comprado esse aparelho, né? E então, diante dos fatos, essa mulher e o homem que teria confessado todos esses fatos foram presos em flagrante, trazidos para a delegacia e agora podem responder por esse crime de furto. Lembrando que se alguém tiver alguma informação desses aparelhos celulares, podem entrar em contato pelo 190 da Polícia Militar, pelo 181. E outro fato é que receptação, quando você compra um produto sem nota, é crime. É crime, você pode ser preso também. Então denuncie o fato e também não compre produto sem nota e com origem suspeita de furto. Nesse final de semana, o cemitério municipal Terra Santa, em Presidente Olegário, foi alvo da ação de vândalos que danificaram 19 túmulos. A invasão foi confirmada pela prefeitura, mas ainda não se sabe quantas pessoas teriam participado do ato que depredou os túmulos. Segundo as informações, essa não teria sido a primeira vez que isso acontece. Desta vez, uma vasilha com vestígios de sangue foi encontrada no local, o que pode indicar a suposta prática de magia negra. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Presidente Olegário informou que não houve violação de túmulos ou furtos de objetos. O órgão estuda a implantação de câmeras para tentar reforçar a segurança no cemitério. Nós estivemos no cemitério Terra Santa, em Presidente Olegário, com a triste notícia, que vândalos entraram lá durante a noite de sábado para domingo, danificou vários túmulos, quebrou casinhas de santo, quebrou vidros, que realmente a gente percebe que pessoas não têm um senso comum, né, de respeito aos entes queridos que estão falecidos, né, que estão naquele local. Nós já estamos tomando providências imediatas com colocação de câmeras, a limpeza do local, do ambiente, para que isso não volte a acontecer. Já foi acionada a Polícia Militar, repassada a ocorrência para a Polícia Civil, já está investigando, buscando câmeras, buscando informações a respeito desses autores, né, que danificaram os túmulos no cemitério local. Neste domingo, um desentendimento violento entre um casal no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas, terminou na delegacia de plantão. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.
Esse crime aconteceu durante a madrugada deste domingo, por volta de 3 horas da manhã, na Avenida João Cirino, que fica lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui em Patos de Minas. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, essa mulher de 23 anos chamou a polícia após ter sido agredida pelo companheiro. Ela contou, depois de ter sido resgatada pelo SAMU para a polícia, que saiu para ir em uma festa de um sobrinho. Ao retornar para casa, foi imediatamente agredida pelo companheiro com um golpe de faca no pulso esquerdo. Ela contou que para fugir da morte teria corrido do homem e pulado o muro da residência, deixando a filha junto com o companheiro. Ela foi até a casa de parentes, aonde conseguiu chamar a polícia. A polícia então foi atrás do suspeito. Chegando até o endereço, ele estava também com um corte no braço esquerdo. Ele foi resgatado, levado até o Hospital Regional de Patos de Minas para a sutura, mas também contou a sua versão. Contou que teria sido agredido com um golpe de canivete pela mulher. Diante dos fatos, os dois podem responder por lesão corporal e eles foram trazidos para a delegacia de plantão de Patos de Minas. Um fato interessante é que toda essa situação teria acontecido na frente da filha pequena, de apenas 2 anos de idade. Ela foi encontrada pelos militares na cama do casal, chorando bastante, estava assustada com toda a situação e foi entregue para a avó cuidar nesse momento muito delicado de agressão dos pais. Inclusive, a mulher contou para a polícia que já terminou uma vez com esse homem, ficou 30 dias fora de casa e que há 7 dias havia retornado para dar uma segunda chance para ele e que essa é a primeira vez que ele a agride dessa maneira. Um motociclista morreu no final da manhã desta segunda-feira durante acidente em rodovia na cidade de Presidente Olegário. Tudo aconteceu no quilômetro 142 da MGC 354. As imagens impressionam. O carro, um Ford Fiesta, ficou todo destruído. A moto envolvida no acidente ficou despedaçada. Ao longo do acostamento, pedaços do capacete de roupas ficaram espalhadas. Com o impacto da colisão, os veículos pegaram fogo instantaneamente. A botina utilizada pelo piloto da motocicleta ficou no meio do terreno. O tanque da moto e o corpo da vítima foram arremessados em cerca de 10 metros do ponto do acidente. Infelizmente, o motociclista faleceu, veio a óbito no local, e o condutor do veículo de passeio, que é um Fiesta, segundo ele seguia sentido Presidente Olegário, pela rodovia. Ele não sabe dizer exatamente o que aconteceu. Segundo ele, deparou com a motocicleta na sua frente, e colidiu frontalmente com ele. O condutor do Ford Fiesta não sofreu ferimentos. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foi acionado para combater as chamas. Com o impacto, houve um incêndio tanto no veículo quanto na motocicleta, e correu o risco de um incêndio continuar pela vegetação, e foi acionado a equipe do Corpo de Bombeiros para debelar essas chamas que teve na vegetação. Ambos os condutores foram identificados pela Polícia Rodoviária. A vítima é um homem de 44 anos e que residia em Santiago de Minas, distrito de Presidente Olegário. De acordo com os militares, pelos detalhes do acidente no ponto onde ocorreu, a possibilidade é que o condutor da motocicleta pode ter invadido a pista contrária, colidindo frontalmente com o Ford Fiesta, que seguia no sentido à cidade de Presidente Olegário. Depois do intervalo aqui no News, Sebrae abre inscrições para Seminário de Marketing Digital e no Dia do Escritor, o talento patense na publicação de obras literárias. Dia do Escritor. Então vamos conhecer alguns talentos patenses que já lançaram obras e contam histórias diversas em universos diferentes. O publicitário e ilustrador Humberto Alves lançou o primeiro livro da carreira no mês de maio. A obra infantil O Sonho de Ana. A possibilidade de desenvolver esse projeto, que foi desenvolvido através da Aldir Blanc, o prazo para eu poder desenvolver esse projeto era de 6 meses. E eu falei, eu acho que 6 meses é muito pouco tempo para eu terminar o que eu já tinha começado a escrever.
Então eu falei, eu vou desenvolver um projeto, eu sou ilustrador também, né? Então eu falei, eu vou desenvolver um projeto de um livro infantil que vai ser uma introdução a esse universo onde eu quero contar essa história posteriormente. Então esse primeiro livro, que é o Sou Indiana, ele é uma introdução a esse universo. Então a nossa personagem principal, ela dorme e quando ela dorme ela vai para um outro mundo. E aí esse livro ele apresenta as coisas que ela conhece nesse mundo diferente, assim. Humberto pretende ainda expandir o universo do Sonho de Ana. A ideia é de desenvolver um livro maior, né, com mais um infanto-juvenil mesmo. Só que ele ainda está em projeto embrionário. A ideia do livro já está desenvolvida, a história já está desenvolvida. E agora a gente está na parte de... Eu estou na parte, né, de escrever mesmo toda a história de uma forma mais detalhada e tudo, né? Mas enquanto escrita, ele ainda está numa fase mais inicial. Lívio Soares também é outro escritor apaixonado por poesias, romances e contos. Da década de 90 até agora, ele já publicou 8 livros e está escrevendo o 9º. A paixão pela escrita surgiu no ensino médio. Lívio era um jovem que lia bastante. 7, 8 anos eu comecei a ler uma coleção que havia na época que fazia muito sucesso, uma coleção chamada As Mais Belas Histórias. Era um livro de uma capa azul, um azul bem escuro, um azul profundo. E eu me lembro que a coleção tinha 4 volumes. E eu li aquilo, achando aquilo o máximo. Foi aí que eu comecei a ler. Com relação a escrever, eu já estava, na época era chamado de 2º grau, hoje eles chamam de ensino médio. Eu estava no então 2º grau, foi quando eu comecei a escrever, a pensar que eu poderia escrever, ouvir a escrever no futuro. A vontade de escrever um livro infantil surgiu após a vivência que Humberto teve com o Núcleo de Arte e Cultura do Unipam. Onde eu fiz contação de histórias em escolas. Então lá eu comecei a ler livros infantis e fazer a contação em creches, escolas, centros de caridade. Mas eu também sempre gostei muito de fantasia. Algumas referências, como eu já disse, Harry Potter pra mim é uma coisa que eu sou louco, eu adoro. Essas 2 histórias de escritores são apenas algumas e fazem parte de dezenas de pessoas na cidade que são apaixonadas pela escrita. Lívio avalia que Patos de Minas é um celeiro de talentos. E levando-se em conta o tamanho da cidade, eu até entendo que a proporção de gente que escreve é muito grande e isso também é excelente. Muita gente tem escrito. Para quem quer se aventurar na escrita, o que eu tenho descoberto assim nesse meu momento inicial, né, escreva, independente de o quanto você acha que isso vai dar certo, o quanto que você tem de confiança, só escreve, porque é praticando que a gente vai ganhando confiança, que a gente vai melhorando a nossa escrita. E a gente sempre tem, principalmente hoje em dia, que a gente não escreve mais nada no papel, assim, né? Geralmente é no digital, então é facinho de apagar. Se depois você quiser voltar e corrigir, escrever de uma nova forma, é prático, né? E eu acho que o principal vai lá e escreve, tipo, se coloque esse exercício de tentar, né? O Sebrae promove no mês de agosto um seminário de marketing digital com a proposta de levar conteúdo de qualidade para empresários e outros interessados neste tema. As inscrições já estão abertas. Pois é, acontece no dia 20 de agosto, aqui em Patos de Minas, no Centro de Convenções do Unipam, um evento que vai transformar a vida de muitos empresários, pessoas que estão começando no mercado de marketing digital. Por quê? São pessoas que vão vir até Patos de Minas para ensinar um pouco desse gatilho mental, de vendas, estratégias. E quem vai dar mais informações a respeito desse Reload que está sendo promovido pelo Sebrae é a Jéssica Viana, analista do Sebrae. Jéssica, como que vai ser esse evento? O que as pessoas de Patos de Minas podem esperar desse evento? Bom, como você trouxe, o marketing digital, ou seja, divulgar melhor os seus produtos nas redes sociais, site e e-commerce, é uma tendência e é uma necessidade para quem quer vender mais. Por isso, no dia 20 de agosto, o Sebrae traz a 2ª edição do Reload para Patos de Minas, um seminário com muito conteúdo para você, empresário, né, que quer aí melhorar o seu posicionamento nas redes sociais, melhorar o seu relacionamento, as suas vendas, utilizando então do digital ao seu favor. Agora, muitas palestras vão acontecer nesse dia, é um dia com muito conhecimento para as pessoas.
com nomes renomados, inclusive, que vão ensinar as técnicas, os segredos da internet, né? Exatamente. Nós vamos ter, por exemplo, a Teca Falcão, que é a social media da Juliette. Ela que participou do case, né, dos 3 mil aos 30 milhões de seguidores, enquanto a Juliette estava no BBB 22. Além disso, teremos também a Luciana Alves, ela é analista do TikTok e ela vai ensinar como que eu, enquanto empresário, posso utilizar esta ferramenta para produzir e promover conteúdo. Além disso, nós também teremos o Luiz Pacete, que é da Forbes, ele é editor de inovação e criatividade da Forbes, falando sobre um tema muito interessante que é metaverso, e também uma palestra magna com a Cris Arcangeli, do programa Shark Tank Brasil, que passa na Sony, inclusive, e ela vai falar sobre inovação, como que eu aproveito dessa onda, né, de criatividade, tendências, para atrair aí mais clientes e seguir nessas novas tendências. Ao longo do período de pandemia, as 2 redes que foram mais utilizadas pelos micro e pequenos empreendedores foi o WhatsApp, em primeiro lugar, seguido do Instagram. Ou seja, nesse período em que nós estivemos em isolamento, se não fossem essas 2 ferramentas, consequentemente teríamos resultados ainda piores, né, em relação ao aspecto econômico do nosso país, em especial de como afetou as micro e pequenas empresas. Jéssica, então, para confirmar a presença nesse dia 20, as pessoas têm que fazer uma inscrição antes. Como que funciona? Qual é o canal para as pessoas se inscreverem? O canal principal é o site reload.sebrae.com.br. Eu vou repetir, reload.sebrae.com.br. Você verá a programação, você clica na cidade de Patos de Minas e abre o site também para você efetuar as inscrições. Atualmente, nós estamos com o valor de R$ 150 para quem possui CNPJ e R$ 180 para quem é pessoa física, podendo parcelar em até 12 vezes. Lembrando que é um investimento, na verdade, para que você possa aplicar o conteúdo e obter o investimento de volta. A seguir aqui no News, temperaturas devem começar a subir, mas não há previsão de chuvas para o início de agosto. E fiéis se preparam para fazer trajeto de fé até Romaria pedalando. Os preparativos de muitos fiéis para a peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora da Badia já tiveram início em toda a região. Em Patos de Minas, um grupo de ciclistas pretende fazer novamente o percurso, que tem cerca de 150 quilômetros. Este grupo de amigos se reúnem há mais de 20 anos e percorrem o trajeto em devota sintonia, união, solidariedade e fé. Essa é uma preparação bem feita, porque são 162 quilômetros daqui em Romaria. Tem percurso de todo jeito, morro, descida, então tem que ser bem preparado. E o que acontece? Nós já estamos preparando em um mês. Eu, particularmente, já tem 20 anos que eu faço esse pedal para Romaria. E com certeza, se Deus quiser, esse ano nós vamos de novo, com fé, chegar todo mundo lá, todo mundo são lá em Romaria. O grupo tem cerca de 20 integrantes que têm treinado nos mais diversos terrenos, com o objetivo de se preparar para o pedal da fé. Eu não aconselho quem nunca praticou um tipo de esporte, uma atividade esportiva, fazer esse trajeto, que seja de bicicleta ou que seja a pé. A gente já está treinando aí alguns dias, mesmo assim com treinamento a gente ainda sente, né, que é 164 quilômetros, mas eu tenho certeza que a pessoa que tiver fé, que tiver persistência, consegue fazer esse trajeto. Alguns gostam de fazer o percurso pela devoção e companhia dos amigos. Outros, como é o caso dessa ciclista, o objetivo é pagar uma promessa que fez em um momento delicado que passou na sua vida. Eu tenho Nossa Senhora desde quando eu nasci, né? Porque Nossa Senhora, ela faz parte da minha vida desde quando eu nasci. Mas o motivo que fez eu estar mais presente para ir de bicicleta foi porque meu joelho deu um problema. Graças a Deus eu fui curada e quero ir para agradecer, porque eu sei assim, ó, que todos os dias ela nos ajuda. Mas agora acho que é o momento da gente ir, rezar, agradecer. Ao longo do caminho podem surgir alguns contratempos, afinal estamos falando de bicicletas. Um pneu pode furar, uma peça pode ficar danificada, mas a equipe de apoio está preparada para tudo. Tem um carro que leva as coisas principais, né, que seriam suprimento de água. Então agora cada um tem que levar também o seu suprimento, né? Geralmente a gente leva isotônico, barrinha de chocolate, banana, uma fruta, né? Então isso é o necessário, né? Este ano, os santuários de Nossa Senhora da Badia de André-Quissé e Romaria não seguem restrições de público, permanecendo abertos durante todo o dia para veneração à imagem da Virgem da Badia.
A Polícia Rodoviária Federal, que cuida da segurança dos usuários da BR-365, já iniciou a Operação Romaria 2022. Todo o trecho da rodovia que é utilizado com frequência pelos romeiros será sinalizado. O motorista deve redobrar a atenção. Nós vamos contar com a ajuda do DENIT, que já providenciou uma terceirização de uma empresa que vai fazer a sinalização aí ao longo de todo o trecho também. E a gente pede em especial ao motorista da região que tenha mais paciência, porque o pessoal que está vindo de fora muitas vezes não sabe que está acontecendo a romaria, mas o motorista da região, esse sim, sabe o que está acontecendo, tem consciência, pelo menos a gente espera que tenha essa consciência, né? E a romaria é um evento que se repete todos os anos. A gente aguarda uma romaria muito intensa esse ano, justamente porque nos 2 últimos anos, em razão do Covid, a gente sabe que muita gente deixou de comparecer ao evento e aí possivelmente muitas pessoas vão estar lá, sejam agradecendo as graças que receberam aí nos últimos anos, né? Seja justamente por causa do Covid aí, o pessoal que passou pela situação aí do coronavírus, agora já nos últimos estágios de arrefecimento. Então tem tudo para ter uma movimentação muito intensa na BR-365 aí durante toda a quinzena, essa primeira quinzena de agosto. Com tudo organizado, o grupo de ciclistas agora segue ansioso para partir de Patos de Minas rumo à cidade de Romaria. Nós temos muita fé. Aqui é um grupo que tem bastante fé, todo mundo aqui tem sua religião, mas todo mundo tem fé. Então, na verdade é um pedal da fé. Nós vamos porque nós temos fé e sabemos que vão chegar lá todo mundo. É agradecimento mesmo a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Badia, que tem tanto feito na minha vida, né, particularmente. E esse é o momento dessa devoção e fazer esse pedal aí vai comungar mais ainda a fé que eu tenho em Nossa Senhora. Para um caminho da fé, não teria um grupo melhor para a gente escolher, para a gente ir. Então, assim, não importa do jeito que você vai, o que importa é sua fé, é seu coração. Então, assim, eu estou indo para pagar minha promessa de coração e quero agradecer muito Nossa Senhora por tudo na nossa vida. Não só nesse momento, assim, de pedal, porque a gente já passou. Esse ano a gente está retornando, né, por causa da pandemia. Então, assim, é muito gratificante. É só agradecer mesmo. E é assim, com muita fé, devoção, foco e força de vontade, que o grupo de amigos se reúnem todos os fins de semana em preparação para a Romaria. Uma inspiração de confiança nas bênçãos de Nossa Senhora da Badia para a vida, trabalho, no fortalecimento da amizade do grupo e um exemplo de devoção para todos nós. Sois nossa mãe. A primavera só começa em setembro, mas os efeitos da estação já devem começar a ser percebidos com um aumento gradual da temperatura nesta reta final de inverno. No entanto, o tempo seco vai se manter. O mês de agosto se aproxima e a tendência é de mudança nas temperaturas para a próxima semana. No entanto, não há previsão de instabilidades em Patos de Minas e região. Infelizmente, esse ano nós não temos previsões significativas de precipitação para os próximos dias. E é muito comum nós termos precipitação no início do mês de agosto, pelo menos na primeira quinzena de agosto. Esse ano, por enquanto, nós não temos nenhuma previsão significativa de precipitação para essa época do ano. O climatologista explica ainda as ocorrências com temperaturas distintas de frio à noite e calor durante o dia, mantendo inclusive a umidade em baixa. É porque nós estamos caminhando para a primavera. Nessa época do ano, se estabelece sobre a nossa região uma grande massa de ar, é uma massa de ar seca, é uma de alta pressão significa que é uma massa de ar descendente, que impede chegada de massa de ar, que traz umidade e pode trazer precipitação. Então nesses dias, por enquanto, essa massa de ar tem muita força, ela vai ficar estabelecida sobre a nossa região. O que nós esperamos é que com o início, com a movimentação do Sol em direção ao nosso hemisfério, as temperaturas começarem a aumentar um pouco, produzir uma baixa pressão na nossa região, permitindo a entrada de massas de ar. Nós conhecemos o mês de agosto como sendo um mês de muitos ventos, exatamente por isso, porque começa a pressão diminuir e o deslocamento da massa de ar é sempre da alta pressão para a baixa pressão.
Então, no momento em que nós estivermos com pressão menor na nossa região, as massas de ar começam a entrar com maior frequência, trazendo aí umidade e precipitação que nós almejamos. Pois é, para falar no assunto, a última semana de julho deve ser realmente com a manutenção do tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos conferir aí os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. A tendência para os próximos dias é de continuidade na baixa umidade relativa do ar, que registra 30% em alguns momentos. Segundo o IMET, a terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens e incidência de névoa seca no período da tarde. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 12 e máxima de 28 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 13 a 28. Em Tiros, a máxima prevista é de 25 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 16 e máxima de 28. E em São Gotardo, mínima de 12 e máxima de 24 graus nesta terça-feira. Daqui a pouco tem a análise da notícia aqui no NTV News. A gente vai mostrar que, desesperada, a mãe pede ajuda para alimentar os 4 filhos. E ainda, sem sinalização, nova rotatória em Patos de Minas está confundindo motoristas. Agora a gente mostra o drama de uma mulher que reside em Patos de Minas há 2 meses e que precisa de ajuda para cuidar dos 4 filhos e recomeçar a vida depois de uma separação conturbada. A situação da Fernanda é chocante. Uma mãe de 27 anos, natural de Barretos, São Paulo, e que há 2 meses vive nessa casa, na Vila São João, na região de Baixadinha, em Patos de Minas. A mulher está desempregada e sobrevive apenas com o dinheiro da mãe, que possui um problema de saúde. Fernanda conta que o ex-marido é usuário de drogas. Marido mexendo com droga e eu abandonei ele por causa de droga, por causa de mulherzada. Né? E aí sou de lutar. Cansei. E agora não tem mais jeito. Aí viemos começar do zero de novo. Tentar do zero. Recomeçar não tem sido tarefa fácil para a mulher que cozinha nessa lata e tem um cardápio regrado para alimentar as 6 pessoas da casa. Hoje vai ser arroz com feijão. E a carne? Não. Verdura? Também não. Sobremesa, uma bala, um pirulito para as crianças? Não. Não tem nada disso? Não. E como que é ver seus filhos nessa situação, querendo por isso e você não pode dar? É triste, doído e desesperador. Mas eu não posso apavorar, porque se eu apavorar, eu vou passar isso para eles. Nós viemos até a comunidade de Baixadinha para mostrar a situação de uma família que tem passado muitas dificuldades nos últimos dias. Para se ter uma noção, eles não têm armário, não têm geladeira, não tem nada em casa, apenas essa espécie de balcão de bar que foi improvisada. E a gente dá para ver que o que tem aqui, ó, licença, um pacote de feijão e 2 sacos de sal, um pacote de fubá, não tem nada. Abre pra gente essas panelas aí. Esse é o almoço dessa família. Abre a outra ali também, para mostrar para o pessoal que está em casa, ver a realidade triste que vive essa família. O arroz aqui tampada com um pano, um caldo de feijão. Se alguém puder ajudar essa família, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou pode estar ligando no meu telefone 9918 44007. E meu nome é Nivalda. Eles moram de aluguel e pagam o aluguel e tem apenas uma aposentadoria que é da mãe, né? Que tem problema também, deficiência física, né? Então, o pouco que eu conheço essa família, gente, ou quem puder doar. Não tem geladeira, não tem nada, nada. É o que vocês viram aí. O que as pessoas puderem estar ajudando, serve. Né? De tudo a gente faz aproveito, a gente utiliza.
né? Porque às vezes não serve para um, mas serve para quem está precisando. Olha, gente, aqui é uma mãe de 4 filhos que chegou e está tentando recomeçar agora, né? Às vezes para você é nada, mas para mim é alguma coisa, né? Se ajudar, pode fazer qualquer doação. Qualquer doação serve. Em pleno século XXI, a gente ainda continua vendo situações de pobreza extrema como essa, e quem quiser ajudar, o telefone está aparecendo aqui na tela, é o da Nivalda. Quem quiser fazer um Pix também, a gente vai colocar que é esse que aparece aqui do lado também, para você que quiser fazer alguma doação em dinheiro, quiser também trazer algum alimento, uma cesta básica, em muitos pedidos de ajuda. Esse aqui realmente nos comove pela complexidade de envolver crianças também que não têm o que comer. A gente abre a análise da notícia com essa reportagem que mostra esse drama e essa tristeza, e que a gente tem visto com muita frequência mesmo nesses últimos 2 anos de pandemia. De lá para cá a coisa realmente não ficou fácil, e as famílias tentando recomeçar, como é o caso dessa senhora aí, depois de um relacionamento conturbado e precisando da ajuda da população. Gui Boaventura, boa noite. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu estava pensando aqui, e aí você fala assim, são quantas crianças? São 4 crianças. 4 crianças. Por que é que uma pessoa que não planeja a vida, não é hora de criticar, sabe? Imagina o drama que está passando essa mulher. Ela teve 4 filhos, mas e daí? Foram condições que a vida lhe impôs, né? E ela chegar nesse momento e ter 4 filhos, sobrar com 4 filhos para tratar desses 4 filhos e não ter como tratar esses 4 filhos, porque a condição que nós vivemos hoje no país é uma condição ruim, né? É uma condição que nós estamos vivendo um momento econômico de muita apreensão, de muita... Bom, e aí nós precisamos de entender que a nossa região é uma região com um povo altamente caridoso, solidário, né, e que não vai deixar essa mulher aí a ver navios. Tenho certeza absoluta que ela não vai ficar a ver navios. Ela vai achar ajuda. Nós temos aí, além do povo ser um povo extremamente solidário, nós temos aí uma gama muito grande de entidades filantrópicas. Sim. Aqui na nossa região, comandadas pelo Lions, comandadas pela Sociedade de São Vicente de Paula, sim, comandadas pela por Rotary, né? Uhum. Maçonaria, sabe? Então, não tem. É só ela procurar que ela vai encontrar amparo no povo, e ela merece. Sabe, a nossa reportagem vai, confere. Quando nós trazemos aqui, colocamos na tela da televisão, é porque a reportagem foi lá e conferiu a veracidade da situação. E essa senhora está passando por um momento difícil, né? Então, aí, ajudar, colaborar com ela, que ela realmente precisa. Pelo menos num primeiro momento, até ela arrumar um emprego, até ela encaminhar os filhos, até ela cuidar, porque isso não vai ficar assim, uma situação dessa não fica permanentemente desse jeito, né? Certo, isso, temos que ajudar. Vamos girar o assunto, Gui. Ainda em fase de construção, a nova rotatória da Avenida Padre Almir teve o tráfego de veículos liberado, mas a falta de sinalização tem causado muita confusão entre os motoristas. A Prefeitura de Patos de Minas iniciou há alguns dias a construção de uma rotatória em um famoso cruzamento da Avenida Padre Almir. Ao lado da Praça Pacífico Soares, os motoristas que trafegam pela Rua Joaquim das Chagas e desejam convergir para a Avenida Padre Almir devem ficar atentos. Isso porque agora, entre a Rua Olegário Maciel e a Avenida Padre Almir, é mão única. A princípio causa transtorno, é confuso, mas como a obra ainda parece que não está terminada, vamos aguardar para ver, porque a tendência é que se diminua o fluxo por causa dessa escola que tem aí, que é muito grande no horário de funcionamento, e tinha que fazer alguma coisa aqui. Tomara que essa medida que estão tomando aí dê certo. Para quem está na Avenida Padre Almir e deseja seguir pela Rua Joaquim das Chagas,
agora precisa convergir por dentro da rotatória e seguir pela direita até a alça de acesso à Rua Joaquim das Chagas, no cruzamento com a Rua Olegário Maciel, e ficar atento ao semáforo. O mesmo deve ser feito para quem trafega pela avenida no sentido bairro ao centro. Nesse ponto, um dos equipamentos não está funcionando, ele está desligado. Mas alguns motoristas desatentos têm furado o sinal sem perceber e o risco de acidentes tem sido alto. Flagramos diversos condutores furando o sinal. Você mesmo presenciou ali agora, né? Que o cara fez, virou, na conversão passou com o sinal vermelho. Nós tínhamos que esperar aqui até um momento, se não vir ninguém daqui, para a gente continuar a nossa trajetória, né? Mas eu espero que fique melhor. Para quem está na rua Tobias Cândido e precisa convergir para a Rua Joaquim das Chagas, precisa seguir pela Avenida Padre Almir e fazer o contorno na rotatória. Foram construídas também algumas travessias elevadas próximas à rotatória, dentro da avenida. Apenas essas foram sinalizadas. Eu estou vendo uma coisa ali que eu acho um pouco que vai acontecer acidente. Inclusive, eu vi ali um pedaço de um meio-fio já quebrado. Alguém já passou lá, que talvez aquela faixa de pedestre elevada, ela está inclinada, ela está perpendicular à rua e não a pessoa desavisada que vier dali tem que entrar nela em diagonal. E isso aí pode causar problema, que eu estou enxergando isso futuro. As opiniões divergem, mas a cobrança é uma só. Por ser um cruzamento que em horário de pico fica muito movimentado, a sinalização vertical e horizontal precisa urgente ser instalada. Eu acho que ficou muito bom a rotatória. Isso aqui, trânsito aqui tá meio complicado, principalmente a hora de parar de trabalhar, com o fórum vindo para cá. Agora o meu movimento aumentou muito, né? E tem escola também aqui perto. Eu acho que melhorou bem, vai desafogar o trânsito aqui. Ela tá sem sinalização, sem nada, tá bem confusa ainda. Você acha que tem risco de correr acidentes aqui? Se eles não sinalizar rápido, acho que tem sim. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Patos de Minas nesta segunda-feira, às 10h42 da manhã, e perguntamos para quando está prevista a conclusão da obra, quando será feita a sinalização da rotatória, por que os agentes de trânsito não estão atuando no local que já está liberado para utilização? Será feita uma campanha para orientação dos motoristas sobre os sentidos certos? Ela irá funcionar de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro ou seguirá uma demanda local, como é o caso das rotatórias da Praça do Colégio Marista e do Parque de Exposições? Mas até o fechamento dessa edição, somente recebemos que a comunicação do município está verificando a situação. E é preciso que pelo menos tenhamos ali, nesse momento de finalização de obra, uma orientação, porque há uma movimentação imensa de veículos ali em vários momentos do dia, entre quem desce, entre quem vem para o centro ou sai do Várzea, aproveitando que por ali tem menos semáforos para poder economizar tempo. Então é preciso que seja agilizado isso daí, né, Gui? Olha, eu fico absolutamente espantado com a ineficácia do serviço, ou com a irresponsabilidade do serviço público, né? Porque vai fazer uma rotatória daquela ali para quê? Para evitar acidente? E aí coloca a rotatória em funcionamento sem a sinalização, correndo o risco de provocar acidentes. Sabe? E a sinalização ali, principalmente a sinalização de solo, não é difícil de fazer. Não deu tempo de fazer essa semana. O repórter Matheus Alves, ele destacou muito bem aí. Ele lembrou dos guardas de trânsito que nós temos aqui, que são para serem usados numa situação como essa. Então eles deveriam estar ali, pelo menos no momento de pico, pelo menos no momento em que nós tivermos mais movimento ali naquela região, para administrar o trânsito e evitar acidentes. Irresponsabilidade da prefeitura de abrir o funcionamento daquilo ali sem sinalização, de liberar a obra inacabada. O mais importante da obra está sem fazer e ela foi liberada sem nenhum paliativo para aliviar o possível perigo de um acidente ali, ou de prejuízo para quem trafega por ali, ter uma batida, ter uma coisa desagradável desse jeito, por falta de sinalização.
E ali num horário de pico, sem sinalização, ninguém se entende. Todo mundo se acha no direito de passar, não tem sinal nenhum me direcionando aqui, eu vou passar. E aí passa, o outro está pensando do mesmo jeito, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, vai acontecer uma batida, vai acontecer uma trombada. Então, muita irresponsabilidade da prefeitura de não cumprir o propósito da obra, né? Que é evitar acidentes. Se é que para isso que ela foi construída na realidade. Porque nós temos outros pontos aqui em Patos de Minas, e eu estou me propondo, inclusive, a mostrar isso, né? Mostrar esses outros pontos que necessitam muito mais de uma intervenção do que aquele local ali. Foi necessária a intervenção lá? Claro que foi. É preciso, qualquer evolução, qualquer obra que traga conforto e segurança para a população, ótimo, mas existem outras prioridades aí na frente, que não foram contempladas, não se sabe por quê, né? É preciso ter gente influente morando na região para que as obras saiam. Se for isso, está tudo certo. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo, já a gente fala sobre Covid-19, apenas 20 novos casos foram confirmados em boletim. A gente fala também dos casos ativos que foram reduzidos, mas internações por causa da doença continuam sendo registradas. Familiares e amigos de mulher assassinada. Nós mostramos agora há pouco um apelo desesperado de uma mãe com 4 filhos que está passando por muitas dificuldades em Patos de Minas. E você me dizia, Gui, que as pessoas são muito solidárias. Aliás, você já tem aí alguém querendo ajudar, né? Eu acabei de receber aqui o Júlio, do CDC, lá de Alagoas, né? E ele traz a seguinte mensagem: boa noite, Gui, vou doar 5 cestas básicas para essa família. Que bacana, que bacana. Muito bom. E seja assim, né? Olha, vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico mostra que apenas 20 casos novos foram confirmados em comparação ao anterior, elevando para 35.013 a quantidade de infectados desde o início da pandemia. Os casos tratados somam 34.173. Ao todo, 228 doentes se recuperam em casa. Pelo menos 12 patenses estão internados, sendo 8 em leitos clínicos e 4 em UTIs. Não foram confirmados novos óbitos, mantendo em 600 o número de vidas perdidas para a doença, né? Na segunda tela que a gente mostra aí, a gente observa também as ocupações de leitos que levam em conta as internações em hospitais públicos e particulares. Segundo os dados, são 10 pacientes em leitos de enfermaria e 6 estão recebendo os tratamentos em leitos de UTI, né? São aí então os dados que a gente faz essa atualização. Olha, nessa segunda-feira, testemunhas do caso Keila Cristina, morta após ter sido baleada na cabeça pelo ex-marido em Patos de Minas, prestaram depoimentos. Familiares e amigos realizaram manifestação em frente ao fórum pedindo por justiça. 7 testemunhas foram ouvidas no Fórum Olímpio Borges. Um dos filhos da Keila, a avó, uma tia, a sócia de Keila que estava presente durante o crime, um casal de pastores que eram amigos de longa data do casal e um policial. Todos depuseram sobre o homicídio de Keila Cristina Miranda, de 38 anos, que foi baleada pelo companheiro Ronan Custódio Miranda no dia 29 de abril de 2022, numa loja da qual ela era proprietária na Avenida Afonso Queiroz. Durante as oitivas do lado de fora, familiares e amigos de Keila se reuniram em uma manifestação clamando por justiça. Ele era uma menina muito boa, muito alegre. Ela era uma pessoa muito querida, não era só da família, era da igreja toda. Todo mundo tinha a Keila como uma pessoa muito especial, porque ela gostava de ajudar, ela era uma pessoa muito assim, dedicada na igreja. A mãe de Keila relatou que a filha sofria calada e sempre preferia deixar passar tudo o que sofria nas mãos do marido. Ele ameaçava ela, inclusive ele falou para ela que ia fazer a família dela chorar, mas a gente nunca pensava, porque ela falava, mãe, não comenta, que ela tinha medo de acontecer, e não adiantou, o que aconteceu, ele fez essa brutalidade com ela. William Silva Rosa relata que a irmã vivia em um relacionamento abusivo e teria sido até estuprada pelo companheiro. Ela sempre teve medo desse cara, ela sempre teve medo, ela tinha vontade de sair de casa,
mas ela não saía com medo dele fazer alguma coisa. Foi anos e anos ela lutando contra ele, mas ela não saía por conta disso. Até inclusive, nos dias que ela foi sair de casa, porque ele fez um estupro dela no final do ano, se não me engano, no final do ano, só que ela não contou para nós, porque ela temia com medo de nós fazer alguma coisa contra ele. Aí depois, quando ela saiu de casa, ela pegou e contou para minha tia todos os fatos, só que minha tia também não contou para nós. Nós só ficamos sabendo depois do fato que aconteceu. Mesmo ciente das ameaças, os familiares não acreditavam que Ronan poderia assassiná-la. Por ser um crime hediondo, né, que causa comoção e, como foi relatado, né, com requinte de crueldade, né, ela foi brutalmente assassinada. Ela já havia sofrido assim muito em casa, né, temia muito pela vida. Pelo que ela sempre falava assim com a gente, assim, ela prezava muito pelos filhos, só que chegou num ponto que ela não aguentou mais, né? Resolveu sair de casa, né? Devido às ameaças aos filhos, né? A violência. Até no dia mesmo que ela saiu de casa, eu falei para ela, Keila, mas para que você tá saindo de casa, deixando tudo para trás? Ela falou assim, William, eu tô saindo hoje, tô saindo desse cativeiro, e eu não importo com casa, com bens materiais, não, eu quero um sossego para mim e para meus filhos. Ela falou assim, eu posso deixar esse cara para lá, caso depois eu conquisto, mas eu quero é paz. O réu, que poderá responder por homicídio com as qualificadoras de feminicídio, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, optou pelo direito de permanecer em silêncio. Mediante os testemunhos colhidos, a juíza Solange Heimberg, responsável pelo caso, agora irá decidir se o mesmo irá à júri. Nós queremos justiça, porque eu creio que a justiça de Deus está fazendo, e eu creio que a justiça aqui da terra também vai fazer, se Deus quiser. Nós queremos da justiça da terra. É um cidadão, né, que causa assim, temor a toda a família, pelas graves ameaças, não só à família, mas também aos filhos. Então a gente só quer que a justiça seja feita, que ele possa responder, né, preso, e que a justiça seja feita, sabe? Nada trará ela de volta, mas podermos dormir em paz e saber que esse cara tá preso é o que nos consola, e que assim seja, que a justiça seja feita. Uma tragédia que comove muita gente, familiares e amigos não poderiam deixar de se manifestar, até porque esse ato não deixa que a opinião pública esqueça dessa morte, né, Gui, desse assassinato. É verdade. O que tem que fazer aí, eu não sou muito a favor dessa questão de fazer manifestação, ir para a porta do fórum, tentar mostrar essa insatisfação para a autoridade judicial. Eu acho que a família tem que fazer o possível para ter um advogado do seu lado, um assistente de acusação, para levar todas essas acusações, para levar todas essas constatações, o que for realmente fato, levar para dentro do processo. Porque quem vai julgar lá vai debater em cima do que está escrito dentro dos autos, dentro do processo. Então é preciso levar isso para o processo, levar isso pela assistência da acusação, sabe, municiar o Ministério Público de informação, de fatos, de provas, para que isso aconteça. É isso que tem que fazer em qualquer caso. Manifestação, tudo bem, você vai mostrar a insatisfação Poxa, a família está extremamente insatisfeita, porque o crime foi cruel, todo mundo sabe disso e tal. Mas nós temos que esperar aí um bom trabalho do Ministério Público e da assistência de acusação. O que funcionários da empresa Pássaro Branco, responsável pelo transporte coletivo de passageiros em Patos de Minas, publicaram um comunicado cobrando o pagamento do adiantamento salarial. O sindicato que representa a categoria aí, nessa nota diz o seguinte, que deliberou por conceder prazo até a próxima terça-feira, até amanhã, né, para que a empregadora, a Aviação Pássaro Branco, realize o pagamento desse adiantamento salarial, vencido no dia 18 de julho, sob pena de a categoria realizar novas reuniões, inclusive iniciar paralisações parciais previstas para o dia 27, meu caro Gui. Nós ficamos sabendo há poucos instantes, teve uma live aí que tinha uma reunião na prefeitura
para tratar de aumento da passagem do transporte coletivo por causa dessa subida aí do combustível, principalmente do óleo diesel e, consequentemente, dos seus derivados, peças e tudo subiu na realidade. Só que, normalmente, as empresas provocam esse tipo de coisa. Não estou falando que esse caso não, mas isso acontece. Até da própria empresa provocar esse tipo de reação dos seus funcionários para pegar o problema e colocar no colo do poder público, no colo da prefeitura, que é quem vai resolver na realidade. Isso aí é a prefeitura, que para pagar o salário, para pagar o atrasado, para pagar não sei o que, tem que aumentar a passagem e acaba sendo você que vai pagar isso aí. Claro que a prefeitura toma a atitude político-administrativa para resolver o problema. Vai bater lá e pode ter certeza absoluta que isso vai acabar batendo no seu bolso. Quero acreditar que isso não seja uma justificativa para que tenhamos, fora do tempo, extemporaneamente, um aumento de passagem de transporte coletivo em Patos de Minas. E aí, quem paga a conta é quem está na ponta, né? Lá na ponta, embaixo, que depende desse transporte e que acaba tendo que pagar por isso daí. Além de tudo, de toda a carga que já tem aí diariamente em tudo que está mais caro. Análise terminando, o News também, amanhã a gente volta. Estaremos aqui. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. É isso, amanhã a gente se encontra às 19 horas. Boa noite, obrigado pela companhia, até lá. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android.